Para garantir pontos valiosos nas provas de concurso, dominar a base da informática não é uma escolha, é uma necessidade absoluta. E tudo começa por aqui, os sistemas operacionais. A ideia de hoje é transformar aqueles termos bem técnicos em um conhecimento super simples e lógico, preparado exatamente para quem não tem tempo a perder e quer fugir daquelas clássicas armadilhas de edital. Bom, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje passa rápido por 5 pontos cruciais. Primeiro, o verdadeiro papel do sistema operacional. Depois, a organização com arquivos e pastas. A famosa área de transferência, como os aplicativos entram nessa história e, para fechar com chave de ouro, os tópicos de alto rendimento que as bancas simplesmente adoram cobrar nas provas. E já começando pela nossa primeira sessão, o papel do sistema operacional. A questão aqui é o seguinte: um processador ultra-rápido ou um disco rígido gigante não servem para absolutamente nada sozinhos. O hardware não sabe o que fazer sem instruções claríssimas. E é aí que entra o sistema operacional, o grande maestro da orquestra. Ele atua literalmente como um gerente de escritório. Pensa assim, os componentes físicos e os funcionários são o hardware, enquanto os pedidos mais complexos vêm de quem está usando o computador. O sistema operacional pega esses pedidos e traduz para uma linguagem que a máquina consegue entender e executar com perfeição. Sem ele, nada feito. E claro, existem vários tipos de gerentes, né? Nos computadores e servidores, o Windows reina absoluto no ambiente corporativo. O macOS fica exclusivo para os aparelhos da Apple. E o Linux? Bom, o Linux é figurinha carimbada em questões sobre servidores ou ambientes de TI mais técnicos. Agora, quando a gente olha para o mundo mobile, os grandes chefes que organizam tudo em celulares e tablets são, sem surpresa, o Android e o iOS. Avançando, para ver como isso se constrói na prática, entramos na nossa segunda seção: arquivos, pastas e atalhos. Com o sistema rodando, o próximo passo é organizar a informação. E a grande estrela é o arquivo, a unidade mais básica de armazenamento digital. Mas o grande foco do estudante precisa estar na extensão, aquelas letrinhas que vêm depois do ponto, tipo o ponto PDF ou o ponto .x. Essa extensão não está ali de enfeite, não. É exatamente ela que avisa o sistema operacional sobre qual programa ele precisa abrir para conseguir ler aquele conteúdo. E aí vem uma pegadinha clássica em provas: pastas versus diretórios. Na prática, eles servem exatamente para a mesma coisa, que é organizar tudo hierarquicamente. Só que pasta é aquele termo mais visual, muito usado no Windows e no macOS. Já o termo diretório costuma aparecer em contextos técnicos, geralmente em questões de Linux ou linhas de comando, para apontar a localização exata de onde algo foi guardado. O terceiro elemento dessa estrutura é o atalho. O atalho é literalmente uma placa de trânsito indicando o caminho para um prédio. Então, o ponto crucial aqui é: se apagarem o atalho ali da área de trabalho, o arquivo original segue lá, intacto e seguro. Destruir a placa de sinalização não vai, de jeito nenhum, derrubar o prédio original. Simples assim. E como a gente movimenta tudo isso? Isso nos leva à nossa terceira seção: manipulação e área de transferência. Tudo passa pela área de transferência. Pensa nela como um espaço de memória supertemporário, quase como uma mão invisível do sistema. Quando acontece uma cópia, essa mão segura a informação no ar. Mas atenção, ela só consegue segurar temporariamente. Se o conteúdo for colado em um destino, se copiarmos algo novo por cima ou se o computador for desligado, aquela informação anterior desaparece na hora. Para dar ordens a essa mão invisível, nós usamos os atalhos de teclado mais famosos do mundo: Ctrl+C para copiar, Ctrl+X para recortar e Ctrl+V para colar. O foco máximo das bancas costuma ser o Ctrl+X. Por quê? Porque recortar significa preparar o item para ser arrancado de onde estava. Assim que o Ctrl+V entra em cena no novo destino, o arquivo é movido de vez e some completamente do local original. Isso nos traz à nossa quarta seção: aplicativos e digitalização. O sistema não funciona sozinho, né? O sistema operacional serve como palco para outros programas brilharem. Embora ele tenha ferramentas nativas, no ambiente de trabalho usamos as chamadas suítes de escritório, tipo o Microsoft Office ou o LibreOffice. O Word, o Excel, são todos aplicativos de terceiros que executam tarefas super complexas, mas que sempre vão precisar respeitar as regras de gerenciamento impostas pelo chefe maior, que é o sistema operacional. Isso ilustra brilhantemente a prática. Imagina esse fluxo no dia a dia. Primeiro, o hardware. Um scanner digitaliza um papel. O sistema processa isso e guarda em uma pasta. Depois, abrimos um editor de texto para usar os dados e manipular via área de transferência. E, por fim, o sistema gerencia a exportação de um novo PDF. É um verdadeiro trabalho em equipe, totalmente integrado do começo ao fim. Chegamos então na nossa quinta e tão esperada sessão: pontos que mais caem em prova.
Agora é a hora da verdade. Vamos revisar rapidinho as armadilhas que mais eliminam candidatos. Primeira delas, arquivo versus pasta. Gente, eles nunca são sinônimos. O arquivo é quem guarda os dados reais, o texto, a foto. Já a pasta é só uma gaveta virtual, uma estrutura para organizar. Pastas não criam conteúdo nativo, elas só organizam os arquivos que criam. Segunda pegadinha pesada: copiar versus mover. Na cópia, a gente multiplica a informação. O resultado são 2 arquivos independentes ocupando o dobro do espaço. Já quando usamos o mover, geralmente recortando o arquivo, rola só um deslocamento. Ele sai de um ponto e aterrissa de forma exclusiva no outro. Ninguém é multiplicado. Outra confusão certinha nas provas: salvar versus salvar como. Salvar é aquele comando do dia a dia, muitas vezes lá no ícone do disquete antigo, que só atualiza e sobrepõe o progresso no mesmo arquivo em que estamos trabalhando. O salvar como é a ferramenta de clonagem. A gente só usa quando quer criar um arquivo totalmente novo, seja mudando o formato, o nome ou o destino final dele. E na hora de apagar, qual a diferença entre lixeira e exclusão definitiva? A lixeira é a nossa rede de segurança temporária, permitindo restaurar o item. Mas o grande pulo do gato em provas é sobre unidades externas, tipo pendrives. Apagar um arquivo de um pendrive, na imensa maioria das vezes, ignora a lixeira do sistema completamente. É uma exclusão instantânea e definitiva. Tem que ficar muito de olho nisso. Nossa última diferença é sobre conversão de documentos. Escanear ou digitalizar um papel gera apenas uma foto dele, uma imagem estática, que ninguém consegue editar o texto dentro. A ponte mágica para resolver esse problema se chama OCR, o reconhecimento óptico de caracteres. É a tecnologia OCR que analisa o desenho das letras na foto e extrai um texto de verdade, que dá para editar e pesquisar tranquilamente. O que acabamos de ver vai muito além de apenas saber usar o mouse e um teclado. Entender perfeitamente esses bastidores, separar e classificar cada um desses detalhes, é exatamente o que diferencia quem cai em pegadinha de quem garante a pontuação com precisão cirúrgica. E a pergunta que fica é: com essa base lógica construída hoje, a gente já está pronto para gabaritar a próxima prova de informática?